noite a todos. Esse é o nosso 6º episódio, né, do nosso podcast Observatório de Segurança Pública. Com um tema assim, como sempre, né, nossos temas são muito relevantes, mas esse tema assim é um pouco triste, mas ele é necessário nós conversarmos sobre ele, até para poder, né, desmistificar muitas coisas, para poder fazer uma cultura diferente e para podermos aí minimizar e fazer aí uma cultura, né, uma política, né, de segurança pública eficiente. Então nós temos aqui convidadas muito especiais, né, representando aqui a doutora Sabrina, juíza de direito. Nós temos aqui a Brígida Graziela Vasconcelos, que é conciliadora do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Jataí. Exatamente, né, Tenente Coronel Selma. Hoje com presenças ilustres, né, o delegado titular da Delegacia da Mulher, Thiago Saad, a nossa vice-prefeita e secretária da Mulher, né, a Flaviane. Sejam muito bem-vindos. E mais um título aí do nosso podcast que é emblemático, né? O Observatório ele busca levantar dados, né, de estatísticas de prioridades, né? Onde que está acontecendo um alto índice ou um índice preocupante, né? E aí a gente tenta levar esse tipo de informação para a sociedade, né, Tenente Coronel? Isso. E aí saiu agora, né, no Anuário da Segurança Pública, que das 50 cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil, infelizmente, né, Jataí é a 35ª cidade com taxas mais elevadas de estupros registrados em 2024. Né? Nas cidades que tem dessas 35 que foram listadas, Jataí é a 5ª no estado de Goiás. Perde para, no caso, Rio Verde, que está em 4º lugar, e as outras 3 cidades são do entorno de Brasília. E assim, é uma coisa muito importante dizer, né, para o nosso público que está nos ouvindo, que não é a primeira vez que nós temos esses índices vergonhosos quando se trata de violência de gênero, né? Nós tivemos aí, inclusive, estamos tentando combater essa situação também relacionada à violência doméstica contra a mulher. Jataí ainda é uma referência negativa nesse ranking. Exatamente, e a gente tenta aqui buscar e levar esse tipo de informação, né, doutor? E aí eu queria que o senhor desse a palavra, como que o senhor vê essa estatística, como que é feito um trabalho interno ali dentro da delegacia, né, igualmente a doutora Flaviana, nossa vice-prefeita, como que é lá na Secretaria da Mulher, e aí o senhor fica com a palavra, doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, uma honra estar aqui falando sobre esse assunto e desmistificar um pouco essa reportagem que teve, que esse índice, porque ele trata que Jataí está entre as 35 cidades com maior índice de estupros. Quando a gente fala de estupro, o que vem na cabeça, no imaginário da população, é aquele crime que o homem ele não tem conhecimento de quem é a vítima, ele parte para cima da vítima, captura a vítima e ele pratica o ato sexual contra a vontade da vítima. Mas não é isso que ocorre aqui na cidade de Jataí. A gente tem, os índices apontam que mais de 90% dos casos de estupros praticados na cidade de Jataí são praticados por homens que têm convivência com as mulheres. Então o que? São crimes praticados no âmbito de violência doméstica. E além disso, esse índice ele está junto estupro e estupro de vulnerável. E aqui na cidade de Jataí nós temos o maior índice de estupro de vulnerável, ou seja, são aqueles crimes sexuais praticados contra pessoas menores de 14 anos de idade ou que estão numa situação de vulnerabilidade. Então isso que nós temos aqui hoje em Jataí é o crime de violência doméstica, que é bem aflorado, que não é só o estupro, é a lesão corporal, a injúria, a ameaça, todos os crimes, infelizmente, nós ainda temos que batalhar para melhorar o índice de violência doméstica. Mas graças a Deus, se a gente analisar por esse lado, a gente não tem um maníaco do parque, a gente não tem um criminoso aí fora que vai raptar mulheres e vai praticar esse crime de estupro. Nós temos o que? Ainda é um índice muito ruim de violência doméstica e a gente precisa combater esse índice de violência doméstica, que assim a gente vai melhorar o índice de todos os crimes que envolvem a violência doméstica.
E é até interessante, hoje nós tivemos a nossa conferência justamente para falar de políticas públicas, né? E esse tema foi tratado lá. E já está aí figura realmente entre uma das cidades no Brasil com maiores índices de violência doméstica, com registros, né? E aí a gente fica até assim, tem sido feito um trabalho muito diferenciado nos últimos anos, né? A doutora Sabrina aí veio fazer a diferença com o juizado, a DEAN também. E aí vem aquela questão, nós temos esses números tão elevados porque as mulheres estão denunciando ou porque de fato, concretamente ali, tivemos um aumento de casos, né? Mas o fato de termos esse aumento de denúncias significa que vai chegar um momento em que os números irão começar a reduzir, né? Esse trabalho, porque antes as mulheres não tinham segurança para denunciar, elas não tinham essa rede de apoio que hoje elas têm. Eu vou denunciar e aí como é que vai ser? Eu vou perder o provedor, que é um dos fatores ali que mais pesam para a mulher na hora de fazer a denúncia, com receio, tá? E os meus filhos, como é que vai ser? Mas esse cenário está mudando, né? Eu acredito que vai mudar, né? Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente conscientizar, a gente vai começar. E são coisas que o resultado vai vir a médio e longo prazo, não serão resultados imediatos, mas com essa rede de proteção cada vez mais, e essa rede integrada, né? Porque eu acredito que em muitos momentos tiveram ações e cada um agindo no seu canto, cada um agindo de uma maneira, e hoje não. Hoje existe essa integração e isso faz toda a diferença. Brígida? Não, eu vejo assim que o que é mais triste é que as pessoas que cometem o crime são familiares bem próximos, né? Recentemente a gente pegou um caso que o irmão abusou do irmão. Então assim, vô, tem muito vô, pai também. E eles ainda falam, se vão tirar a virgindade dela, porque senão eu. Então assim, é desumano você ler, a hora que chega o inquérito, que a gente vai ver ali as falas, os depoimentos, chega a dar uma náusea na gente. As audiências são bastante pesadas. A gente vê que às vezes as vítimas até pedem porque elas não querem mais falar, elas não querem reviver aquele momento ali nos depoimentos, né? Então assim, é pesado. E assim, é importante dizer, Flaviane, eu falo porque em 2012, né, nós fizemos um trabalho, quando eu era ali acadêmica do curso de Direito no CESUT, e aí como tema de TCC, né, que é a nossa monografia, nós falamos sobre as medidas protetivas e de urgência da Lei Maria da Penha e sua aplicabilidade no ano de 2012. Né, então a gente fez todo um trabalho, naquela época não se falava tanto em violência, né, doméstica, e como não existia uma natureza exclusiva no registro de atendimento, né, das polícias, eu tive que abrir todas as ocorrências do ano de 2012 para saber o que era violência doméstica, para saber se tinha a ver alguma relação do agressor com a vítima. E naquela ocasião nós solicitamos para a Secretaria de Segurança Pública que organizasse, cadastrasse uma natureza própria de violência doméstica, para facilitar nos índices. Por quê? Porque as ocorrências que eram atendidas pela polícia não batiam com as ocorrências que eram registradas na Polícia Civil, que não batia com o que estava registrado na Vigilância Sanitária, que tem que fazer as notificações dos casos de violência. Então, assim, a estatística ela nunca cruzava. Né? E aí, naquela ocasião, não existia ainda o juizado da mulher, né? E a gente foi buscar informações sobre isso e era uma celeuma. Aquilo que às vezes era uma causa civil, né? Por exemplo, tem um divórcio, tem a violência, tem bens, tem pensão, então ficava jogando para o juiz da vara civil, para o juiz da vara penal, e o processo ia se arrastando por anos. Eu me lembro que as medidas protetivas elas eram apenas para o efeito papel, porque quando nós solicitamos, né, manda para nós as medidas protetivas, né, que tinham, eles demoraram uns 3 meses para entregar 30 medidas protetivas, né, então assim, não era feito um monitoramento como é feito hoje, né, o monitoramento pela Polícia Militar do Estado de Goiás, onde a Patrulha Maria da Penha, ela vai nas casas, né, tem até um reloginho lá para quem não sabe, eu acho que é a única Polícia Militar do Brasil que faz isso, que tem um roteiro. Desde tanto e tantos dias você tem que ter contato com a vítima, né? Justamente para quê? Para estar mostrando que esse apoio de fato funciona.
Aí com a implementação da Guarda Civil Municipal, aí acontece o quê? Já está se organizando mais uma polícia que faz o quê? Que faz esse enfrentamento da violência doméstica. Então, o monitoramento hoje é feito pela Polícia Militar, mas o atendimento de emergência hoje é feito, né, tanto pela Polícia Militar quanto pela GCM. Então, naquela época, Jataí já figurava como segundo lugar no estado de Goiás com maior índice de violência doméstica. Então, algumas pessoas falam assim, não, o negócio só aumentou depois da doutora Sabrina, depois da criação da vara. Na verdade, sempre houve, né, essa situação de alto índice de violência doméstica. E o Jackson, que ficou muito tempo nas ruas aí, ele mesmo pode confirmar, né, que grande parte das ocorrências, principalmente de final de semana, tem a ver com violência doméstica. Exatamente, né? Eu acho que o pessoal ali ingere um pouco de bebida a mais, né? Cria coragem, mas diante desse apoio todo, né? Que a gente vê entre as forças de segurança, entre o judiciário, entre o poder executivo, é onde que a mulher tem aquela mais, se sente mais acolhida e faz a denúncia, né? Exato. E até é importante falar sobre isso, que muitas vezes a mulher ela não quer denunciar, ela não se sente segura. Mas mesmo que ela não queira denunciar, ela tem esse acolhimento. Ela pode ir à Secretaria da Mulher mesmo. Nós temos assistente social, psicólogas que vão ouvir, que vão entender, até porque a gente não é obrigado, elas não são obrigadas a denunciar. Muita gente fala assim, mas ela faz a denúncia, depois vai lá e retira a medida protetiva e volta. E aí, vocês vão continuar atendendo e acolhendo? Sim, quantas vezes forem necessárias, todas as vezes que a mulher voltar lá, né, até nós tivemos um momento com o pessoal da Polícia Civil, né, para dar um treinamento, para a gente ter essa interação, né, e alguns ficaram indignados justamente por isso, falaram, mas ela vai e depois ela volta, e sim, ela vai, ela volta, até chegar o momento em que ela vai se sentir, falando, não, deu, o ponto final. É o ciclo da violência, né? Ela vai, e aí depois vem aquele eu te amo, desculpa, mil perdões, e cada vez o ciclo vai, isso é científico, nós estamos falando aqui de ciência, né? O ciclo da violência. Então vai acontecer e ele vai voltar cheio de amores, mas cada vez que o ciclo recomeça, ele volta pior, né? Até chegar, de repente, numa situação mais grave, que é um feminicídio, né? Uma agressão mais grave mesmo. E quando a gente fala em violência doméstica, muitas vezes a gente pensa que ela só é aquela que deixa marcas, né? E não é. A violência, são 5 tipos de violência, né? Tem a psicológica, que é diminuir a mulher, colocá-la como a autoestima dela, né? E muitas vezes esse tipo de violência, ele é pior do que a violência física, né? Porque a violência física tá ali, passou e tal, mas a psicológica, ela vai minando a energia da mulher aos poucos, a ponto dela se achar incapaz, incompetente, que ela não dá conta de nada e que se ela sair daquele relacionamento, ela acabou, né? Que ela vive por isso. Então, trabalhar isso, falar sobre isso, conscientizar sobre isso faz toda a diferença, né? Mostrar que elas podem, que elas são capazes, que elas dão conta, né? E de que existe um mundo inteiro aí pela frente, né, que elas podem, né, e tanto que na Secretaria da Mulher uma coisa que a gente trabalha muito é justamente depois que elas consigam um trabalho, um emprego, que elas se sintam seguras para mudar de fato a realidade delas. E esse é um dos objetivos da Secretaria da Mulher. Por isso que a gente vê que o apoio psicológico ele é fundamental, porque já teve casos da gente atender mulheres que a gente precisou de ficar 1 ano trabalhando com essa mulher para ela ter coragem de denunciar o caso. E assim, eu queria que vocês falassem, né, não sei se abrir, qualquer um dos senhores aí, em relação à questão do estupro. Geralmente, né, pela experiência dos senhores, acontece a questão do estupro, mesmo que seja ali no ambiente doméstico, ele é imediatamente revelado ou às vezes passam-se anos para ser revelado? Bom, até então, do ano passado para cá, aumentou assim muito, né? Muito os casos. Já aconteceu da mãe, né, reportar, ela havia me dito isso, mas eu chamei, conversei, coloquei os dois, e não cabe à família fazer esse papel. Esse papel é da polícia, né, é da civil, daquele confronto. Não tem como fazer isso. Então, às vezes ela vai negar, a mãe
fica ali numa situação, né, entre filho e o companheiro. Então, assim, E nessa situação, muitas vezes, como quando a gente está falando de contra menores, né, a família pressiona, e estamos falando de casos recentes, a família pressiona para que não seja feita a denúncia. Né? Até um caso recente, a família pressionou, falou, não, mas você vai acabar com a vida dele, você não podia ter feito isso. E aí, de repente, a vítima, que deveria ser acolhida, o erro não está nela, o erro está em quem fez algo errado, né? Está em quem abusou, quem violentou, quem agrediu, e ela se sente culpada. Né, porque acabou com a vida da pessoa, mas ela não entende que a vida dela que foi e ela assim, ainda carrega aquele peso, né? Eu estou destruindo o casamento da minha mãe, estou destruindo a família que é formada aqui, então eu vou ficar calada, não vou falar porque minha mãe não vai mudar, isso é muito comum, né? Não vai acreditar em mim, ninguém vai acreditar em mim. Nós tivemos experiência, né, quando a gente comandou ali o Colégio da Polícia Militar, na História Ribeiro, e quando a gente ia falar sobre esses assuntos, tanto de estupro como de violência sexual, de exploração sexual, de violência doméstica, sempre que acabavam as palestras, sempre tinha crianças que iam atrás para falar. E às vezes eram abusos que aconteciam, tipo assim, a menina está com 12, o abuso acontecia desde os 8 anos. Né? E só agora que ela tem coragem de falar. E eu fico encabulada, vou ser bem sincera, eu fico encabulada como que tem mãe que quer ser cega. Sabe? Sim. Porque para mim a pessoa quer ser cega. Porque não perceber, né, que a filha ela está sendo violentada. E é tão assim, porque muitas vezes ela é tirada, essa vítima ela é tirada do convívio familiar. E quando é para fazer uma denúncia, quando ela tem que dar o depoimento, ela muitas vezes pensa, nossa, eu perdi tudo, né? Inclusive a segurança da minha casa, segurança, entre aspas, né? Mas o convívio familiar. Então a vítima ela pensa muito antes de fazer essa denúncia, né? Ou de levar adiante essa denúncia, porque ela perde em todo sempre, né? A vítima sempre sai perdendo, né? Seja questão familiar, convívio com a mãe, que mesmo que a mãe não a defenda, mas é a mãe, né? Fica naquela pessoa que eu tenho da minha família e de repente ela perde esse convívio com a mãe porque fica-se na dúvida que a mãe vai intervir num futuro depoimento, né? Num inquérito, e acaba que ela, entre denunciar e levar adiante, ela desiste, né? E os fatos podem voltar a acontecer. Geralmente elas chegam a sair de casa, né? Elas pedem para morar com uma tia. A gente tem muita situação assim. Elas ficam sob a guarda dos pais, elas voltam. Geralmente são separados e aquele padrasto. Então, não, assim, a mãe permanece com aquele companheiro e ela vai morar na casa do pai, ela vai para casa de um avô, de uma avó. Então, assim, já começa ali, né? Já essa perca todinha, tá? Exato, ela sempre perde. A vítima fica com dois pesos, né? Exato. O peso do abuso que ela sofreu e o peso familiar que, no entendimento dela, ela que está destruindo a família dela. E a mãe dela, se vê naquele conflito de interesses, né? Minha filha e é meu companheiro, e agora? Só que se ela também não faz nada, ela não denuncia, ela também responde como um agressor, né? Sim, eu acho um ponto importante a destacar é que se uma mãe tiver dúvidas se a filha está sofrendo algum abuso sexual, é importante o registro porque essa criança, adolescente, vai passar pelo depoimento especial, que é o quê? Um psicólogo, uma psicóloga que vai realizar a oitiva e vai verificar. Porque existem casos, a gente sabe que às vezes a criança começou a relatar aquilo através de uma alienação parental, quando tem uma separação do casal, ou ela viu aquilo num filme, alguma coisa na TV, a rede social, chegou uma informação, existem esses casos, só que somente através do trabalho do psicólogo, da psicóloga, que a gente consegue ter certeza se o que aquela criança está falando realmente aconteceu. Então, se uma mãe, uma avó tiver alguma dúvida, registre esse caso na polícia, nós vamos dar prosseguimento no inquérito e vai ser realizado um depoimento especial. E aí um profissional da área vai verificar se aqueles fatos relatados pela criança realmente aconteceram. E eu acho interessante dizer, né, tanto para as vítimas quanto para as mães, que às vezes o que acontece?
a vítima, a criança, a adolescente, que ela sofre um abuso, às vezes não começa ali, não é uma violência, né? Chegou ali, machucou, né? Começa com carícias, com muita atenção, com a brincadeira, conquista a vítima, né? Presente. E aí, o que acontece? Ele vai envolvendo a vítima de uma forma, né, que às vezes ela passa até mesmo a gostar do agressor. Ela cede, né? Ela cede ali, tanto que eu já ouvi, né, depoimento de agressor falando assim, mas ela ficou porque ela quis, né? Eu já vi mãe falando assim, ela que seduziu o meu marido, né? Então, assim, eu quero dizer, né, para essas crianças, adolescentes, porque hoje, né, toda a informação chega a todos os cantos, né? Não é certo, a culpa não é sua, tá? O responsável é o maior. Ele é que te seduziu, não foi a menor que seduziu o maior. E ele que tinha que proteger. Ele que tinha que te proteger. Então, assim, eu falo, né, que assim, poucas pessoas conhecem essa história, doutor, né, Tiago? Mas eu sofri abuso dos 8 aos 10 anos dentro da minha casa, porque tinha um tio que tinha 18 e morava conosco. Né? Então, assim, deixei ser envolvida com aquela situação, fiquei com a sexualidade muito aflorada, e aí o que aconteceu? Quando eu me dei que aquilo não era o correto, eu fiquei com vergonha. Eu falei, nossa, eu sou uma safada, por que eu não falei antes? E aí você se cala. Para mim poder falar sobre esse assunto, eu já tinha 33 anos de idade, quando a minha filha foi passear na casa da minha mãe, em Goiânia, e aí a minha filha chegou contando, né? Minha avó deixou passar uns dias na casa do meu tio. Nossa, mas na hora assim, não era o mesmo tio, mas a gente já fica naquela. Aí eu já liguei pra minha mãe chateada, eu falei, ué, mas eu deixei ela passar uns dias na sua casa, porque você não tem marido, você não tem ninguém aí. Agora você passou ela pra ficar uns dias na casa do meu irmão, eu não autorizei isso. Que isso, Selma, ele é seu irmão. Eu falei, pois é, mas o seu irmão, quando eu era criança, fez isso comigo. E ela, meu Deus, mas você nunca falou isso. Mas por quê? Porque era uma criança, eu fui envolvida e eu gostava daquelas carícias. Entende? Aí depois, quando você fica maior, você fica com vergonha de contar. Só que aquela pessoa, será quantas outras crianças que ele não fez isso? Então, quando você se cala, você beneficia o agressor a continuar fazendo isso com outras crianças. Então, não se cale. É um ponto importante também destacar, né, que esse índice, ele não verifica essa questão que quando a criança ou adolescente dá a permissão, né? Então, a gente tem ainda culturalmente que um homem, uma mulher de 18 anos se relacionar com uma pessoa de 13, culturalmente, em algumas cidades é socialmente aceitável, entendeu? Mas qualquer pessoa maior de idade que tenha 18 anos e se relacione qualquer ato sexual com uma pessoa de 14 anos para baixo, está cometendo um crime de estupro de vulnerável. Então, independente de ser socialmente aceitável em algumas cidades, isso daí é crime e a pessoa vai responder criminalmente. Tem um outro crime também, doutor, que a gente, pelo observatório, conseguiu notar, que é o importunação sexual, né? Que antigamente era tratada por assédio, né? Hoje é importunação sexual, né? Sim. Eu queria que o senhor explicasse sobre a diferença do estupro e dessa importunação sexual para os nossos internautas conseguir, porque talvez alguém vai lá denunciar, tá sendo assediada, tá tendo uma importunação sexual, ela confunde com estupro, que foi o que a gente também conseguiu constatar em algumas ocorrências, né? Sim. A importunação sexual é quando o autor ele pratica um ato sexual para satisfazer a própria lascívia sem o consentimento da vítima. Por exemplo, casos que acontecem muitas vezes na delegacia é quando o autor ele envia foto de nudes dele para a vítima sem ela ter pedido nada, ele puxa um papo com ela e já manda a foto do nudes dele. Isso que é um assédio sexual, entendeu? Ele praticou um ato sexual para satisfazer a lascívia dele sem o consentimento dela. Enquanto no estupro tem já a violência grave e ameaça, entendeu? Então essa seria a diferença. Então
a gente verifica que esses crimes sexuais também podem ser cometidos pela internet. Como eu disse, eu já peguei alguns casos de o autor, sem a permissão da vítima, ele pega e envia um nudes para ela. Olha, eu confesso que eu não sabia, né, eu sabia que era crime, mas não que não tinha esse enquadramento, e eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo também não sabia, né, porque o que a gente ouve de relatos que isso acontece, que a pessoa se acha no direito, né, não, mas eu estou mandando se não quiser ver, é importunação, né, a pessoa não pediu por isso. Né? Cara, aqui a gente já notou nos parques, né, em alguns parques aqui, principalmente ali no IPSG, né, essa importunação ali, a pessoa está ali fazendo a sua caminhada e o importunador está ali escondido atrás de uma árvore ali, se autocariciando, né, para satisfazer a sua lascívia ali, e acaba que a gente conseguiu algumas das vezes pegar essa pessoa e conduzir ela para a delegacia, e inclusive a vítima, né, não, mas ele nem me tocou, né, já... Tipo assim, aí infelizmente ou felizmente a gente precisa dessa vítima para poder estar representando lá criminalmente contra ele. Né? Por isso que a informação é tudo, né? A pessoa saber, porque ela não me encostou, não fez nada comigo, mas fez, né? Então, assim, a informação, ter o conhecimento faz toda a diferença. Verdade. Brígida, você quer fazer alguma pontuação em relação... Que eu acho assim que nesse momento, ainda mais que nós estamos aí nesse agosto lilás, né? Eu acho muito importante a gente poder estar orientando, né? Ou até mesmo o doutor, o que seria carícias inapropriadas, locais inapropriados, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, que o estupro, às vezes, ele só é aquela junção carnal, né? E o estupro não é só isso. Assim, a gente costuma falar, né, e tem um material bom também para você usar desde da criança, né, nas escolas, que é aquela cartilha, né, onde ela fala as partes que podem ser tocadas na gente, as partes que não são. O corpo da gente é sagrado, né? Então, assim, a carícia ali na perna, começa ali, é uma cócega. É um semáforo, né? Aí apalpa a menina que tá ficando ali, né, tem um broto mamário ali. Enfim, a criança saber, né, de quem que ela recebe esse carinho, como que é esse carinho, até mesmo da mãe, do pai ali, né? E, assim, atenção, a gente vê que não só dentro do ambiente familiar, né, mas, por exemplo, eu vou dormir na casa da minha amiga. Não vai. Porque eu não conheço aquela família, eu não conheço se vai ter mais alguém ali. Porque já aconteceu de casos, né, que a criança vai, o adolescente vai pra casa, vai fazer a tal da festa do pijama. Ai, meu Deus do céu, essa festa do pijama. É a hora que você não sabe se alguém vai colocar alguma coisa num suco, num sorvete. Já aconteceu caso, não aqui, né? Não sei se seria o caso eu falar, porque a gente tá falando de Jataí, mas assim, o cara, ele trabalhava em farmácia, ele comprava remédio. Você deveria estar falando isso. Não, mas não tá falando nome, pode falar. E aí ele misturava na bebida, e a mãe da criança trabalhava durante a madrugada no posto. E a menina, 12 anos, se não estou enganada, ela engravidou. E quando descobriu, ele se matou. E aí depois foi feito o aborto, foi permitido que fizesse o aborto, né? Então, assim, tomar cuidado em tudo. Nem deixar para ir para casa de ninguém e dentro da casa da gente vigiar. E é importante dizer que não existe classe social para estupro. Não. Né? Nem sexo, né? Nem sexo. Infelizmente, a gente vê muitos casos de meninos sofrendo estupro de vulnerável. Então, eu acompanhei um caso lá no colégio, na época, né, quando eu era diretora, do menino ser estuprado pelo padrasto. Né, e a mãe não acreditava nele. Né, e aí foi feito depois o exame de corpo de delito e constatou-se, né, o estupro. Então, assim, na época é muito chocante. Eu acho assim que a gente que trabalha com pessoas, né, eu falo que criança mexe muito comigo, né? Porque assim, é ruim com todas as idades, gente. Mas com criança é muitos anos ainda para se viver para frente. Nossa, com trauma, sabe? Né? Imagina, para sempre fica, né? O trauma, né? Então assim, e aquela criança foi retirada, foi morar com um parente, e o mais incrível de tudo é que a mãe ainda continuou com o agressor. Para ver o quanto essa questão, o quanto traumatiza a criança, tem uma série, né, antiga, foi feita nos anos 70,
uma criança foi gravada, né, e a criança, ela tinha, falaram até a época que ela era psicopata, porque ela falava de matar o irmão, de matar os pais adotivos, né, e depois foi se descobrindo a história dela. Ela tinha sido, a mãe faleceu, ela ainda era bebê, né, o irmãozinho também, os dois pequenininhos, e ela era abusada pelo pai, e isso transtornou tanto aquela criança que ela, assim, ela não tinha sentimento por ninguém, era aquela história, assim, tenebrosa, que todo mundo que via falava assim, gente, essa menina é uma mini psicopata, mas não, o caso dela é que ela tinha sido, ela não sabia falar o que tinha acontecido, mas ela tinha sido abusada. Mas isso foi nos anos 70, hoje ela conseguiu, com muito amor dos pais adotivos, né, os pais adotivos, assim, tiveram uma dedicação absurda com ela, né, de ter paciência, de entender. E ela se formou, hoje é enfermeira e dá palestra sobre isso, né? Ela conta a história dela. Então, é um trauma que fica, por isso que é tão importante denunciar, é tão importante não deixar que aconteça, porque se tem a menor suspeita, é um trauma que a criança vai levar pro resto da vida, e isso vai interferir nos relacionamentos dela, na vida dela como um todo, na vida profissional. Então, assim, é muito impactante, de repente você tá ali tirando todas as chances dessa criança ser um adulto bem-sucedido, bem resolvido, porque foram omissos enquanto tinham obrigação de cuidar, de vigiar, né? E tem as características, né? Tem uns pontos de atenção, né? Que é revelado com essa pessoa que é abusada, né? Você pode perceber a mudança brusca de comportamento, né? Às vezes as pessoas, automutilação, depressão. A questão do desenvolvimento, né? Na escola, o rendimento dela vai lá embaixo. Sim. Ela começa a se fechar, às vezes ela se torna mais agressiva. Sabe assim, as pessoas vão ela vai se afastando, na verdade, das pessoas, né? Porque ela é um misto ali de tudo que ela não sabe como lidar com aquilo, como que eu vou falar, como que eu vou me comportar, né? Imagina a cabecinha dessa criança, né? A psicologia fala, não sei, mas assim, que quando você é abusado também muito novo, né? Você vai ter gatilhos depois, quando você começa a namorar, você vai praticar, né? Tá com um relacionamento ali e você tem aqueles gatilhos. É onde vem aquelas crises de ansiedade, vem as síndromes, né? E aí quando você vai ver, ela começa a terapia, ela começa a contar. O que aconteceu. E é importante frisar também que também há casos em que quando vai se observar o perfil histórico de um abusador, é porque ele também já foi abusado. Né? Então é importante ver essa situação, porque às vezes às vezes nós, né, mulheres, julgamos muito outras mulheres, né? E às vezes você está lá julgando, que a pessoa, né, tem um comportamento ofensivo, né? Com a roupa ali provocando. E toda aquela coisa, mas não sabe o histórico de vida daquela pessoa, né? Então, assim, realmente também tem essa situação da pessoa que é abusada sexualmente ter a sexualidade muito aflorada e viver uma vida totalmente desregrada, né? Então, são situações em que tem que ser avaliada, porque às vezes quando você faz a crítica, você não está ajudando, né? Você crítica sem apresentar uma solução, né? Crítica e aqui nós estamos nessa roda de conversa aí para apresentar algumas soluções, né? Queria até que a vice-prefeita falasse para nós, né? Da conferência coisas, que teve hoje. Até que e aí alguma política alusiva ao nosso tema de hoje. Uma das coisas que nós falamos, porque, primeiro, tudo começa, a educação transforma tudo, a educação muda tudo. E uma das coisas que as crianças que estão suscetíveis a isso, a maioria, né, delas deveriam estar todas, mas a grande maioria delas está na escola. Então termos a educação, uma escola preparada para observar comportamentos, porque a criança, não só o comportamento em relação a violência, a abusos, mas também a violência doméstica, porque a criança externa isso, ela manifesta isso. Então, preparar a nossa educação, os nossos professores, os profissionais para identificarem isso. Porque a criança, muitas vezes, ela está de uma maneira, de repente, da noite para o dia, ela começa a demonstrar isso. Então, o professor é o que mais tem contato com essas crianças, ele que vai identificar e ter aquela sensibilidade de falar, poxa, essa criança, ela mudou o comportamento, o que está acontecendo? Quando a gente, no Maio Laranja, a gente foi em algumas escolas,
E em uma escola me chamou mais atenção porque a gente falou, as meninas da Secretaria da Mulher fizeram, né, a explanação, casos de abuso, em casos o que pode, o que não pode. E aí nós vimos algumas crianças se encolherem, né, você vê, ficou muito nítido, né, algumas crianças, uma saiu chorando, né, e aí no fim até um rapazinho perguntou, né, se eu souber disso, assim, se eu ver isso acontecendo, e ele deixou muito claro que ele já presenciou algo assim, eu posso matar o agressor? Né? Como que você responde uma coisa dessa, né? Aí nós falamos que não pode, porque vai estar cometendo um crime também, que tem que denunciar e tal, mas deixou muito claro que alguém muito próximo comete algo assim. Por isso que a informação, a gente está nas escolas, estar ali na educação, e uma das coisas que foi sugerida lá hoje é justamente colocar, né, na grade curricular, ter esse preparo, preparar os professores, porque quando você tem informação, quando você leva esse conhecimento, fica mais fácil de se entender, né, de identificar, fica mais leve, né? Fica mais pra você leve. lidar com isso. E ter essa rede de apoio na educação, que é um caminho, né, que a gente tem que, por mais que se fale, mas não, acho que não tanto quanto deveríamos falar, né, não tanto quanto para fazer essa diferença toda que é necessária, mas ter uma educação preparada para identificar esses casos, para denunciar, para ter aquele acolhimento dessa criança, para que ela possa falar e para que medidas, né, para que providências sejam tomadas. Acho que na questão da educação, eu percebo que alguns professores que até conseguem notar essa mudança de comportamento dos alunos, eles têm um receio, às vezes, de se vincular ao caso, de ter o nome dele evidenciado num caso desse, porque foi o professor que denunciou. Então, eu sempre oriento que a DEAN, ela recebe denúncia anônima. Então, o professor pode encaminhar uma denúncia anônima lá para a DEAN, a gente recebe, a gente vai verificar, vai nessa casa, verificar se tem alguma violência doméstica, algum abuso sexual, e aí o nome do professor não vai ser falado, não vai ser vinculado em nada, a gente só vai verificar a situação. E isso impede de agravar a situação, de chegar aos crimes mais graves. Um caso muito bom de se pensar, Tenente Coronel, é que eu estava lembrando aqui, a Polícia Civil tem o programa Escola Sem Drogas. A Polícia Militar tem o PROERD, né? Quem sabe aí, um futuro próximo, a gente pode estar pensando num programa também nesse sentido de estar levando essa educação para as crianças, né? Um programa das forças de segurança ali imbuído nas questões da violência doméstica, né, do abuso sexual. Eu nem gosto de programa, né, gente? Não. Não Mais um. Não, já estou pensando até no aqui, meu corpo, meu santuário. Outra figura também que a gente pesquisou é a questão da pornografia infantil, né? Inclusive a Polícia Federal anteontem ou ontem deflagrou uma operação e conseguiu ainda fazer apreensão aí de alguns materiais, né? O pessoal usa muito a internet, né? Para estar disseminando, divulgando essas pornografias infantis, né? Que é um caso também que cada dia que passa ele evolui bastante. E assim, frequentemente tem essas operações. Frequentemente, né? Porque essas operações que a Polícia Federal faz em relação a essa pornografia infantil, né, eles desenvolveram um sistema, tem uma parceria com a FBI, né, Polícia Americana, e aí por causa da Deep Web eles conseguem detectar, né, pessoas que compram vídeos, né. Eu me lembro que a operação que teve há uns 2 anos atrás, né, várias pessoas foram presas, tanto de Jataí quanto de Mineiros, porque compravam fotografias, filmes, né, e assim, coisas horrorosas mesmo, assim, de pessoas abusando de bebês, né, então assim, como a Brígida está falando, é coisa que enoja, né, saber que tem pessoas que sentem prazer, é uma perversão sexual muito cruel, né, então assim, frequentemente, infelizmente, né, a Polícia Federal acaba vindo para esse lado de cá, né, e assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, né? E ainda mais nessa época que a gente vive, que aparentemente tudo está ficando natural, permitido, né? Mas eu falo que chega até a ter um comentário religioso, é falta de Deus, né? Porque não tem lógica.
Apesar que abuso sexual ele sempre existiu, sempre aconteceu. E é como o doutor falou, muitas das vezes dentro de casa mesmo. Até hoje é assim, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Às vezes não é com a minha filha, mas observar a sobrinha, observar a vizinha, observar o meu aluno, observar as pessoas, gente, né? Quantas pessoas aí que às vezes tá aí do nosso lado, né, passando por dificuldades, e a gente tem que ter esse olhar, né, esse olhar minucioso, perceber que a criança, aquela pessoa mudou, né, se separar. Eu sei que a vida da gente é muito corrida, mas é importante, faz parte da gente como ser humano não perder a humanidade, né, observar as pessoas. E nos nossos ambientes de trabalho, né, a gente tem a obrigação. Para nós que somos, né, policiais, é mais fácil porque a gente já sempre olha com aquele olhar, né, buscando algo ali, né? Examinativo, né? Mas às vezes as pessoas não percebem, às vezes falam, não, eu tô entrando na fase da adolescência, aí joga o problema para a fase da adolescência, não é isso? E até agora, voltando para a questão da violência doméstica, né, tanto é importante falar e informar, né, e vem para a questão do abuso também. Nós já atendemos casos lá na secretaria que a mulher jurava que ela não sofria violência doméstica. E assim é o caso do abuso também. Né? De repente ali naquele meio eles acham que é tudo normal, que é tudo certo, que tudo pode. Né? Então esse olhar de fora, de uma pessoa de fora, observar comportamentos, observar até aquela convivência familiar ali. Às vezes você acha que aquilo ali está muito esquisito, né? Tem algo estranho ali, porque a gente tem principalmente mulher tem essa intuição, né? Fala assim, tem alguma coisa estranha ali. Então ficar muito atento, porque de repente nesse de observar e acolher e ouvir, a gente consegue identificar muita coisa e levar adiante, denunciar mesmo. Porque realmente, como eu disse antes, né, você está ali de repente condenando um futuro por inércia, né, poderia ter agido de uma maneira diferente e não agiu. E tem programas para isso, né? Tem o CREAS, né, que já faz esse atendimento especializado, né? Sim. Para as vítimas. E é importante também, por acaso tiver algum agressor aí, né, que estiver nos ouvindo, né? Isso não é normal. Né? Às vezes a pessoa tem uma perversão sexual, você tem que se tratar, tem que procurar ajuda, porque isso não é normal. Uma pessoa que sente prazer em ficar aí, né, abordando, né, buscando crianças, né, isso fugindo na dor do outro, né, no psicológico do outro. Isso, então assim, isso não é normal. Então procure ajuda também. Igual a violência doméstica, quem tem que ser tratado não é só a vítima, não, o agressor tem que ser tratado também. E uma das coisas que a gente fala muito, né, na Secretaria da Mulher, nós precisamos também dar um passo atrás, porque a gente está sempre acudindo depois que aconteceu. Depois que aconteceu, vamos falar com o agressor, vamos fazer grupos reflexivos, bacana, mas nós precisamos falar com os homens antes, né, antes de acontecer, de mostrar que aquele comportamento não é normal, que ele pode agir de maneira diferente e trazer os homens para esse debate. Nós precisamos, porque de repente a gente só está falando com as mulheres. Olha, se você for vítima, faça isso. Mas nós temos que evitar, né? A gente tem que trabalhar com a prevenção também. Porque na maioria das vezes é uma repetição de comportamentos. Aquele homem está agindo como ele viu o pai agir, como ele viu o avô agir, e vai saber desde quando, né, que essa herança maldita está sendo passada adiante. Então você tem que interromper esse ciclo. Então mostrar que existem os grupos reflexivos, até para a gente até contextualizar, os grupos reflexivos são grupos de homens agressores, que a doutora Sabrina convida muito educadamente para que eles participem, né? Mas e eles vão, assim, num primeiro momento, eu acredito que eles vão com uma certa resistência, mas ali ou outras, né, alternativas não muito agradáveis, eles preferem participar dos grupos, mas a reincidência diminuiu demais desses homens, né, em relação à violência doméstica. Porque eles começaram a ver que aquele tipo de ação não é normal, não é correto, não agredir a companheira. Quem ganha com isso? Quem sai bem num cenário desse? Quando você fala de abuso, gente, olha o que você está fazendo para outra pessoa. Olha o que você está fazendo com uma criança. Olha os danos que você está causando. Às vezes isso não ele é não normal. consegue enxergar isso, exato, né? São 10 encontros.
grupos, uma vez por semana. Nas 3 primeiras semanas é onde as psicólogas têm mais dificuldade, porque eles chegam com muita raiva. E ela também tinha que estar aqui e eles começam a questionar. Já pro final, eles ficam assim, a gente pode participar de novo? Então ali, eles, cada sessão, elas abordam um tema. E é interessante trabalhar com os homens também válvulas de escape, para que eles tenham essas válvulas de escape, para não chegar em casa e descontar na primeira pessoa que chega, que é a mulher que está em casa. Né? Então assim, tá com a cabeça quente? Vai, sai com os amigos, faz alguma coisa, né? Aprende a lidar com isso. Quando você olha para o passado daquele homem, também está cheio de problemas ali, cheio de traumas também que ele vem trazendo, e aquilo reverbera, ele vai passar adiante, ele vai fazer assim com o filho. E se você não trabalhar com ele, hoje é com a Maria, amanhã é com a Ivana, é com a Renata, companheiro que ele tiver vai ser do mesmo jeito. A gente já teve casos ali de um homem ter 6 processos, 6 mulheres diferentes. Eu já vi uma mulher com 3 medidas protetivas de 3 homens diferentes. Porque a mulher também procura, né, esse viciado tipo, na dor. Nesse tipo de relacionamento, que muitas vezes ela viu em casa também, os pais eram assim, tinha esse, para ela é normal, e ela vai buscar, né, esse, inconsciente. Eu vi a minha mãe sofrendo, mas ela tava ali junto e tal. Aí aquela pessoa fala assim, melhor, como é que é? Pior, como é que é? Ruim com ele, pior sem ele. Ruim com ele, pior sem ele. Gente, não é. Não existe isso, né? Nós falamos muito do estupro no ambiente doméstico, né? Mas eu acho muito interessante também falar daquele estupro que não é do ambiente doméstico, né? Qual seja, a menina vai pra balada, né? Aí pode ser que colocou alguma coisa na bebida ou não. O fato é que ela está vulnerável, né? Porque ela está alcoolizada. E aí, às vezes, aceita a carona, e aí o cara se acha no direito, porque às vezes foi ele que pagou a bebida, que a pessoa tem que transar com ele, porque ele teve um investimento de levar ela para sair. E obriga a pessoa, às vezes não faz a conjunção carnal, mas às vezes fala, não, então eu quero pelo menos um sexo oral, para pagar a despesa que você me deu essa noite. E não é não, né? E não é não. Né? Isso também é um estupro, não é isso, doutor? Sim, com certeza. Aí nesse caso qualifica o crime de estupro de vulnerável, e infelizmente nós temos alguns casos aqui na cidade, quando tem essas festas de república, festas de faculdade, normalmente a vítima, ela, por mais que ela esteja ali junto com o rapaz, está conhecendo ele, só que ela ingeriu muita bebida alcoólica e aí em determinado momento ela perdeu a consciência. A partir do momento que ela perdeu a consciência, ela não está consentindo com aquilo, aí se torna um crime de estupro de vulnerável. Isso a gente teve recentemente aqui na cidade, e o autor está respondendo criminalmente. Então, assim, qualquer prática sexual depende do consentimento e a todo momento. Então, se iniciou o ato sexual, a vítima perdeu a consciência porque estava muito bêbada, acabou ali, entendeu? Às vezes até de forma coletiva, né, doutor? Não só uma pessoa, né? Outras pessoas. E assim, deixar bem claro, né, que ele só está distinguindo o vulnerável do não vulnerável, porque pode estar lá no maior amasso, a pessoa está consentindo, de repente ela caiu na real. Não, eu não quero. Aí ele fala, não, mas aí agora não, agora você me deixou desse jeito agora vai ter que terminar. Então, assim, não, independente se começou consentindo e de repente resolveu que não quer mais. Né? Então, isso também é estupro. Né? Mesmo que a pessoa às vezes não tá bêbada, mas se ela falou que não, é não. Não é isso? Isso mesmo. A todo momento tem que ter o consentimento para a prática do ato sexual. Então, assim, raramente a gente percebe, eu mesmo nos 25 anos de polícia, foram raros os estupros, igual o delegado falou, né? A pessoa estava na rua, passou lá, catou e vamos ali, né? E já aconteceu, inclusive em Jataí, não foi esse ano agora, nem no ano passado, mas da mulher estar na sua residência, lavando roupa na área, não tinha muro, né? E aí o cara passou, visualizou, chegou lá, pegou e falou, não, você poderia me arrumar um copo com água, né? Aí a vítima foi lá pegar o copo com água, e aí na hora de entregar ele já tomou ela ali violentamente, quebrou até a perna dela, né? E fez sexo com ela na marra.
E a pessoa, e ele não satisfeito, porque eu acho que deve ter chegado num ponto ali que ela, para não ser mais machucada, ela, não, tudo bem, né? E ele achou que ela tinha gostado, olha a loucura. E falou para ela, eu tenho que ir para uma fazenda e eu quero que você me acompanhe para a fazenda, que você vai ficar comigo lá. Que ele era caseiro. E aí no caminho ela pediu ajuda. Ela pediu ajuda, aí, inclusive eu estava nessa ocorrência, aí nós prendemos ele, só que ela não compareceu nem na audiência. E ela falou, lá na hora, ela ficou com vergonha, ela era casada, ela não queria falar que o estupro tinha acontecido, ela só falou que ele tentou. Mas depois a gente ficou sabendo que ele tinha estuprado e ela não queria falar com medo do marido. Né? Olha que situação, a pessoa foi estuprada e ainda tem medo de contar a verdade para não sofrer retaliação do companheiro. Né? Gente, essa situação de estupro é uma situação assim, realmente muito delicada, né? A gente vai falar. Se sente envergonhada. Selma, e sabe uma coisa difícil, que né? acontece, que é muito triste, é as pessoas virarem e falar assim, mas você não gritou? Você ficou parada ali, você não fez nada? A pessoa, a mulher, ela simplesmente paralisa. Ela não tem reação, ela não consegue pedir ajuda. Tem muito julgamento das pessoas perante a vítima, né? Ah, mas ela também estava com uma roupa provocando. Tem um museu na Alemanha que mostra as roupas de vítimas que foram abusadas. Gente, fralda. Tem fralda lá. Burca. Aí você fala, a pessoa tá só com os olhos de fora ali, o nariz. Então, assim, a gente tem que quebrar esses rótulos também, né? De que, não fez nada. Então, a roupa que ela tava com decote sensualizando, tava fazendo questão de passar na frente, fica provocando. Às vezes, tem gente que ainda fala, né? Ah, mas ela tava ali direto me provocando, ela queria o quê? A gente escuta isso, né? Isso, de paralisar pelo medo. Eu lembrei de uma história com um professor meu, que ele foi o perito daquele caso de Doverlândia, dos 7 assassinatos, que até houve muita controvérsia, muita gente falou, mas como que uma pessoa só conseguiu matar 7 com faca? E ele falou, as vítimas ficaram paralisadas, né? Elas simplesmente não reagiram, e é o que acontece muitas vezes no caso de estupro. Ele contou em detalhes como que foi a perícia, né, o que ele levantou, mas realmente muitas vezes a vítima ela fica sem reação, ela não fala, gente, isso não está acontecendo comigo, né? Não é possível que isso está acontecendo comigo, e ela fica ali sem ação, sem saber o que fazer, não sabe reagir, não consegue reagir. E é isso, né, Coronel? Chegamos. Esse é um tema tão assim, né? Que os meninos ficaram até, os rapazes ficaram até assim, né? Deixa as mulheres abafar. É muita informação, pesado, né, doutor? É pesado. O doutor talvez esteja mais acostumado, né? Que está lidando diariamente ali com esse tipo de ocorrências, né? Mas eu, principalmente, não. O meu é só ali na rua mesmo. Né? O primeiro contato com o agressor e com a vítima, que também é muito importante, né? Que a gente tenta todos os dias tá melhorando essa abordagem, principalmente nas questões das vítimas, né? Mas eu acho que é isso, né, Coronel? Acho que você falou assim, do seu primeiro encontro ali com a vítima, o mais importante é isso, é incentivar ela, porque na questão dos crimes sexuais, violência doméstica, eu digo que grande parte das vítimas, elas não querem ir para a delegacia, elas não querem fazer um registro. Então, é muito importante o trabalho da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, de encorajar essas mulheres. Vocês são os primeiros ali a encorajar elas, quando tomaram ciência do caso, a que elas buscarem alguma medida. Porque, normalmente, quando a vítima vai à delegacia, às vezes ou ela está sendo empurrada por alguém, algum familiar que está levando ela lá, ou ela tomou a coragem de... Então, parabenizar a Polícia Militar, a Guarda Civil, porque... Eu sei que você lida com muitos casos que tá claro ali que tem toda a situação de violência doméstica, mas a vítima que não quer e não vai de nenhum jeito, entendeu? Então tem que ter muita sabedoria para conversar com essa vítima, para ela ir lá registrar o caso e a gente conseguir responsabilizar ele criminalmente. Essa parte ostensiva da polícia, né, que ela tá direto na rua, é a primeira porta, né, até chegar a civil, depois chegar ao judiciário. Então, assim, é primordial isso mesmo, né, esse incentivo, porque às vezes ela pensa, nossa, é uma sabatina, né, agora que eu vou ter que enfrentar. Mas não, senão a gente não faz, a gente deixa o outro impune, né? Exato. Para fazer com outras mulheres, ou outras pessoas, né? Ou com ela de novo.
as considerações finais, né? Já está dando horário, infelizmente, né? E é isso. Obrigado, doutor, pela presença. Parabéns pelo trabalho do senhor lá em frente à delegacia da DEAN. Tenho certeza que as vítimas ali estão sendo muito bem atendidas na delegacia do senhor, né? Flaviane, agradecer a presença da senhora, ilustre, né? E o senhor pode ficar com as considerações finais, doutor. Se o senhor quiser dar uma dica, algum recado para essas pessoas. Agradeço aqui a participação no podcast, aqui no Observatório. Uma observação, acho muito importante, né? Eu sou delegado à frente da Delegacia da Mulher, só que as vítimas de violência doméstica, de abuso sexual, quando elas vão relatar algum caso, elas são ouvidas por uma escrivã própria, porque é uma mulher que vai ouvir essa mulher que sofreu algum abuso, então isso é muito importante destacar. E também nas questões dos crimes de estupro de vulnerável, se a família tem alguma dúvida de que aquela criança ou adolescente está sofrendo ou não, melhor situação registra, porque ninguém vai ser condenado sem uma prova, ninguém vai ser condenado sem a certeza. A gente só vai ter a certeza se a gente souber do caso, através de depoimento especial, exame de corpo de delito, através dos psicólogos. Então, na dúvida, leve o caso às autoridades policiais que a gente vai conseguir dar uma resposta adequada. Eu agradeço aqui a participação de todos. Eu também agradeço. Esse momento é para a gente passar informações, para a gente ter essa comunicação. E a Secretaria da Mulher está sempre ali, né, de portas abertas, mesmo que não queira denunciar, que seja só para se informar, para saber, para se sentir segura para levar adiante ou não. E uma coisa importante a gente falar, o medo, eu sempre falo, o medo não é de Deus. Se você tem medo de denunciar, tem algo errado. Se você vive com medo, tem algo errado. Então, se existe um medo em qualquer situação, não fica nessa situação, saia dela, né? Procure ajuda, procure quem tem conhecimento, quem tem informação, procure as alternativas ali, né, para ajudar a tomar a melhor decisão, saber para que caminho ir. E hoje tem essa rede de apoio que de fato ajuda, né, que dá essa orientação, que dá esse suporte, e isso faz toda a diferença nesses casos. E eu tenho certeza de que a gente vai começar a mudar esse cenário em nossa cidade, tirar desse número tão, né, estar em destaque nacional em casos de violência doméstica. Então nós temos que mudar isso. É isso, agradecer mesmo. Então nós estamos aí, né, finalizando o nosso podcast com esse tema muito importante, né, e aqui foi tratado estupro, violência doméstica também, aproveitando aqui, porque acaba envolvendo, mas o estupro ele não está só ligado a mulheres, também está ligado a homens e meninos também, mas na sua grande frequência contra mulheres e meninas, né, e na maioria das vezes no ambiente doméstico. Então, é importante você, vítima, ter isso na sua mente. Você não é culpada, você jamais será culpada. Então, essa coragem de falar, ela já te liberta, né? Então, às vezes, no momento pode ser doloroso falar a verdade, às vezes você não vai ter o apoio que você gostaria de ter dos seus familiares, mas aí tem o poder público, né, que quer te amparar, que quer te ajudar, porque às vezes a gente espera muito de um familiar, né? Esse apoio a gente não tem. Só que a gente, né? A gente nasceu sozinho, a gente vai morrer sozinho. Então a gente tem que superar, a gente tem que correr atrás do que a gente precisa para viver bem. Então não se cale, né? Fale a verdade, né? Procure alguém. Tem aí vários, né? Tem a Secretaria da Mulher, tem o juizado que às vezes recebe através da Promotoria da Mulher, tem a delegacia, né? Tem a Polícia Militar. Gente, é uma rede de apoio, né, para as vítimas. Então não se cale. E aí eu vou pensar muito sobre essa questão do programa aí, para a gente poder organizar. Eu tenho certeza que todas as forças de segurança pública, né, a Secretaria da Mulher, Judiciária, MP, todo mundo, Secretaria de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, tem esse interesse de estar levando informação nas escolas. Eu creio que também é muito importante, e fazer um trabalho também diferenciado aí com essas pessoas que já têm, né, propensa à violência. E é isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade, né, de estar falando com os senhores aqui. Muito obrigado pela vinda de cada um de vocês. Foi muito importante para nós, né, ter esse bate-papo, esse feedback. Eu tenho certeza que
que vão ter aí vários recortes aí que vão nos ajudar muito aí nessa divulgação desse assunto tão importante. Isso, o Observatório agradece aos nossos internautas, né, e ao portal Centro-Oeste por estar disponibilizando esse ambiente aqui muito aconchegante, e tenho certeza que o próximo episódio ainda também será, né, ainda não será um outro tema bastante emblemático e produtivo, e que a gente possa gerar bastante conteúdo para estar divulgando a sociedade jataiense, né, que é o mais importante. Boa noite. Né? Boa noite.